Olá, meus amigos, boa tarde. Aqui é Alexandre Matos, produtor musical, cantor, compositor em atuação profissional. Estou novamente aqui nesse meu canal especial de assuntos variados, mas estamos aqui hoje novamente falando da polêmica que está acontecendo realmente em Teresópolis, né? Com relação à PL 197 de 2025, que regulamenta o exercício do polo gastronômico, né? A criação do polo gastronômico em Teresópolis, envolvendo a música ao vivo nesses estabelecimentos. Bom, vendo por aí algumas notícias aí em geral, algumas pessoas estão preocupadas com o conteúdo que foi postado aí nas redes sociais de outras pessoas, tal. E eu vou aqui pegar o link aqui da oficial, ó, no Google, tá? Vou mostrar aqui como é que funciona o esquema. A gente, quando mostra as coisas, a gente faz com muito cuidado, porque a gente trabalha com música, por exemplo, a gente leva bem a sério o nosso trabalho aqui. O que eu quero mostrar aqui, gente? Aqui é o resumo da lei. Aí, pontos principais, ó. Principais pontos da lei. Eu fiz um vídeo ontem, ou anteontem, se eu não me engano, mostrando aqui os pontos principais. Isso aqui é um resumo oficial. Ó, resumo oficial. Tá? Mas se você rolar para baixo aqui, no link oficial aí o site aqui em cima, ó, Poder Legislativo, o que acontece? É muito simples. Você pode se informar lendo na íntegra a PL, né? E é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai ler a PL na íntegra e aí todo mundo vai poder ficar tranquilo e entender o texto, tá bom? Vamos explanar isso. E claro que quando a gente trabalha num segmento, e uma lei é um pouco abrangente, mas tem vários pontos em que ela não atinge a área que a gente trabalha, a gente vai se focar na área que a gente trabalha, onde está falando daquela área, né? Eu não sou obrigado por ninguém. Ninguém pode me obrigar, por exemplo, a ler um artigo na íntegra. Tanto é que, para isso, eu vou deixar o link na descrição. Se a pessoa estiver insatisfeita com o conteúdo que eu estou colocando, que é para bares, restaurantes e músicos em geral, a pessoa pode ler o artigo na íntegra, né? E não tem nenhum problema isso aí, né? Afinal de contas, nós temos a liberdade de focar naquilo que a gente está preocupado em primeira instância. O que não significa que o conteúdo foi inserido, ou que foi manipulado, né? Ou que não quis falar de outras coisas, porque não era o foco do assunto. Mas aqui agora, já que está havendo algum tipo de reclamação com relação a isso, acho que é desnecessário, e como a gente sempre trabalha direito, porque eu sou um CNPJ, né? Inclusive, eu queria até dizer que músico é regulamentado por lei, já, por lei federal, tá? Não confundamos lei federal que rege os músicos com lei com relação a decibéis, tá? Ó, isso aqui são os pagamentos dos meus impostos aqui da nossa empresa, né? E aqui, quando eu faço show ou apresentação em qualquer lugar, ó, isso aqui é uma pasta. Vou mostrar isso sim no sentido de informação, né? Ó, tá aqui, ó, nota fiscal, tá bom? Então, a gente tem que ser respeitado como empreendedor, como artista e como cidadão morador de uma cidade, com uma carreira de 30 anos de música, tá? Por favor, vamos ter um pouquinho de educação e debater ideias e não pessoas. Porque se a gente debate pessoas no meio de um debate de ideias, a gente mostra que a gente tem algum problema com essa pessoa. E aí a gente tem que procurar ou se retratar ou então se tratar, né? Vamos lá. Vamos falar da lei aqui. Eu estou aqui com um copinho de água, uma saúde aí para vocês. Porque eu trabalho com a voz. E eu estou muito cansado, né? Porque eu trabalho com a voz. E às vezes a gente dorme pouco. A gente é ser humano também, né? E aí a gente fica cansado e falar de temas assim escritos é demorado e cansativo. Tá bom? Vamos lá então. Vamos ver aqui como é que está o tempo. Bom, vamos lá. Projeto de lei, né? Já está descrito aí, já todo mundo já sabe, né?
197, né, na PL. Está aqui, ó. Ementa, institui os polos gastronômicos e disciplina a execução da música e normas especiais de funcionamento para bares e restaurantes localizados no município de Teresópolis. Disciplina a execução de música. Olha, a OMB já faz isso também, viu? Aliás, não sei quem é o delegado da OMB aqui em Teresópolis. Ainda não vi nenhuma manifestação. Acho importante a sua presença, viu? Porque a OMB também é uma autarquia federal. Depois a gente vai falar disso. A Câmara Municipal de Teresópolis decreta. Artigo 1. Ficam instituídos os polos gastronômicos no município de Teresópolis, organizados de acordo com o termo desta lei. Parágrafo único. A partir da vigência desta lei, toda proposição legislativa que trate o tema deverá ser incorporada à presente norma geral que passa a representar a matriz legal para a criação e regulamentação dos polos gastronômicos. Capítulo 1. Quando chega, só uma pausa. Quando chegar na parte da música ao vivo, a gente vai esmiuçar, tá bom? E vamos argumentar porque não concordamos com alguns pontos dessa PL aqui. Vamos lá. Capítulo 2 dos polos. Artigo 2. São considerados polos gastronômicos do município de Teresópolis. Primeiro, polo gastronômico do Alto, delimitado pelas avenidas Rotariana, Oliveira Botelho, Alberto Torres, Alfredo Rebelo Filho, Flávio Bortoluzzi, Castro Alves, Renato Miranda, pela CBF e pelas ruas Augusto do Amaral Peixoto. No resumo, que está no mesmo site, essa lista é um pouco menor. Então houve alguma alteração já aqui, né? É simples de entender, né, o que aconteceu, tá bom? O link tem o resumo no site, como eu mostrei, e tem a lei em todos os seus detalhes, porque não vai mudar coisa nenhuma isso aqui. Ter uma rua a mais, uma rua a menos, não muda o conteúdo, não mudou nada. Adjacente significa que poderiam haver outras ruas já especificadas. Agora já não tem mais adjacente. Agora esse polo do Alto não tem mais aqui no texto adjacentes, mas lá no resumo tinha, né? Segundo o artigo aqui, né? Polo gastronômico de Fátima, delimitado pelas ruas Tietê, Alfredo Rebelo Filho, Tibage, Casa de Cultura, que também não estava no resumo, que tinha que ter estado, mas está aqui, o importante é que está aqui. De Cultura Adolfo Bloch, Praça Juscelino Kubitschek e Praça Nilo Peçanha. Tá aí, mais um exemplo de que ali no resumo oficial mostrado no próprio site, e a própria Câmara Municipal, a página de Facebook da Câmara deu esse link com o resumo. Também não tinha aqui algumas ruas, mas agora aqui está completo. Mas isso também não vai mudar a regra que vai ser aplicada lá embaixo na lei. A gente vai ler, tá? Polo 3. Polo gastronômico da Várzea, delimitado pelas ruas Carmela Dutra, José Elias Zaquem, Avenida Feliciano Sodré, Avenida Lúcio Meira, Praça Santa Teresa, JJ de Araújo Regadas, Heitor de Moura Estevão, Praça Luiz de Camões e Nova Friburgo. Então aqui também já está mostrando mais ruas. O resumo não mostra, e o resumo é oficial. Continuando. 4. Polo gastronômico da Tijuca, delimitado pelas ruas de Ieda, Roberto Rosa e Prefeito Sebastião Teixeira. Esse aqui já não teve mudança nenhuma. Ficou igual ao que está no resumo. Basta comparar o resumo que você vai perceber. Ok? Aí depende de você querer ler, né? Porque eu vou falar uma coisa assim, gente, com toda a humildade do mundo, eu adoro ler. Ler é uma coisa maravilhosa. Bom, vamos lá. E o 5º, Polo gastronômico de Albuquerque e Vargem Grande, compreendido entre os quilômetros 3 e o 16. Só que não está aqui a BR. Já no resumo tem uma coisa a mais aqui. Tem só que não está a BR aqui. Tá ok? E também o restante do conteúdo está totalmente igual. Capítulo 2, da autorização especial de uso. Tá vendo? Então aqui no resumo não tem isso aqui, né? Lógico que não tem um resumo, né? Capítulo 2, da autorização especial de uso. Então, ou seja, aqui está tudo completo, tá? O resumo não é incompleto, é um resumo. E é oficial.
Artigo 3º. Os polos criados e consolidados nesta lei terão autorização especial para a execução de música ao vivo ou mecânica e para uso de aparelhos de televisão pelos estabelecimentos que exerçam as atividades de bar e restaurante. Lá no resumo não fala tudo isso aqui. Então agora a gente vai pegar mais detalhes, né? Lembrando que a gente está aqui como uma empresa CNPJ, produtora de música, tá? Como pessoa física, cidadão e também como músico, como empresário e músico. Parágrafo único. Caracterizam-se como bares e restaurantes os estabelecimentos nos quais, além da comercialização de produtos e congêneros específicos a esse tipo de atividade, haja venda de bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio local. Tem restaurantes que há um tempo atrás eu conheci que não vendiam bebida alcoólica, continuam sendo restaurante, né? Mas tudo bem, isso aí não tem problema nenhum. Capítulo 3, pelo menos no que eu entendo. Capítulo 3. Da música, agora aqui entra a minha área de trabalho, que é o que eu me importo mais e também me importo como morador também, tá? Não se engane, não. Capítulo 3. Da música e dos aparelhos de televisão. Artigo 4º. A execução de música ao vivo ou mecânica. Então agora. E o uso de aparelhos de televisão para os bares e restaurantes dar-se-á da seguinte forma. Então tá aí, ó. 1. Dentro da área delimitada dos polos, somente será autorizada até às 23 horas, exceto aos domingos e às segundas, quando o horário limite será de 22 horas, respeitando os níveis de ruído estabelecidos em legislação federal. Limites de ruído em legislação federal, hein? Está dentro da lei municipal aqui. Parte 2, né? Segundo artigo. Fora da área delimitada dos polos, somente será autorizada, né, isso tudo aqui, a execução da música ao vivo, né, será executada, somente será autorizada, né, de quarta a domingo, até às 20 horas. Está aqui às 20 horas. Né? Não tem nada de fechar a casa às 20 horas. Ninguém nunca falou. Bom, eu pelo menos não falei isso aí, porque eu leio primeiro antes de falar, né? 20 horas. Respeitando os níveis de ruído estabelecidos, novamente, pela legislação federal. Então tá aqui, ó. Para quem não entendeu, funcionamento da música, não é da casa, tá? Não é da casa. Dentro do polo, dentro da área dos polos, 23 horas, ok? E alguns dias aqui diferenciados, como domingo e segunda, será 22. A música ao vivo, ok? Voltando e respeitando os limites de ruído estabelecidos em legislação federal. Vamos lá. Fora da área, até 20 horas. Também respeitando os níveis de ruído em legislação federal. A agenda musical de todos os estabelecimentos que executarem entretenimento de acordo com esta lei deverá ser informada com 72 horas de antecedência aos setores de fiscalização do Poder Executivo em canal eletrônico oficial a ser disponibilizado pela administração pública. Então aqui tem, já também estava no resumo. Bom, eu agora vou me deter nisso aqui. Por que eu vou me deter nisso aqui? Porque tem muitas outras coisas que eu vou ler também, mas agora eu vou me deter nisso aqui. Tá? Só um instantinho. Em primeiro lugar, uma pergunta que não quer calar, que está deixando todo mundo preocupado com a relação comercial do músico com os contratantes. Por que os músicos
dentro do polo, dos polos, né, poderá tocar até as 23 horas, menos domingo e segunda, tá? Os dias normais, terça a domingo, no caso, até as 23 horas, e tem aí a restrição de 22 horas para domingo e segunda. Por que vão tocar 23 horas e os músicos e os estabelecimentos estão vetados de tocar só até 20 horas? Estão sendo obrigados por essa lei. Por que essa diferença? Por que essa diferença das 23 horas dentro do polo e fora do polo 20 horas? Eu queria saber por quê. O porquê. Eu estive no gabinete do prefeito não, no gabinete do vereador, que está aqui, inclusive, autor dessa lei aqui, ó. Quer ver? Olha aqui embaixo. Está aqui o nome dele aqui. Tá? E também da vereadora, uma parceria, né? Em 4 mãos esse projeto aqui. Por quê? Por quê? Que fora do polo você vai tocar só até as 20 horas. Por que não é igual? Outro detalhe importante. Essa diferença de horário desfavorece um comércio em favor de outro. Favorece um comércio em detrimento de outro. Por quê? Quando a gente entende que a música é uma profissão regulamentada por lei, gente, ela tem uma maneira de ser executada para ser eficiente. Você não consegue ganhar dinheiro com música ao vivo parando ela 20 horas. O dono do restaurante não vai ganhar nada. Ninguém vai pagar para chegar no restaurante que para a música 20 horas. Vou explicar por quê, tá? Como músico profissional, né, que já trabalha há 30 anos, eu só sei isso, sabe, gente? Eu não entendo de nada do meu ramo. Por favor, né? Vamos ser sérios com as coisas. Música ao vivo dura geralmente 4 horas. É uma atividade temporária. Ela não é uma atividade fixa de 8 horas de trabalho. São só 4 horas. Ela não tem nada a ver com CLT, não tem nada a ver com pedreiro, carpinteiro, não tem nada a ver com padeiro, com engenheiro, não tem nada a ver com gerente de banco, não tem nada a ver com balconista, não tem nada a ver com nada dessas profissões normais. A profissão de músico, ela é regulamentada por lei desde 1960. E ela está na Constituição. E acontece que ela dura 4 horas. Então, se você mudar a cidade dessa forma tão drástica, que já é estranho, como que você vai contratar um músico para tocar numa casa noturna no dia de sábado, para ele parar 20 horas? Faz as contas. A que horas ele vai começar o show? O eventozinho do violondeiro, ou a banda, não interessa, né? Dentro do restaurante, bares e restaurantes. Que horas que ele... É a pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta? Essa pergunta foi feita quando eu estive no gabinete do autor da lei. Eu perguntei isso. Que hora vai ser contratado? 16 horas para ele poder tocar até as 8. O restaurante, na hora que começa a noite, ele vai ter que dispensar o músico. Óbvio que o dono do restaurante não vai contratar. Então é por isso que a gente está dizendo que isso vai causar um desemprego em massa de uma grande parte de músicos de Teresópolis. E o polo que para 11 horas não vai. E o polo que para às 11 horas, que é um horário um pouco maior, né? Não vai absorver essa ampla gama de artistas e bandas. Não vai abarcar. Alguém tem alguma proposta, algum dispositivo para que isso seja feito? Além disso, tem mais coisa para falar. O próprio comerciante também vai ter que fechar mais cedo. Não está aqui. Ok? Não está aqui isso aqui. Isso aqui é só a música.
Então vamos resumir. Dentro do polo, música ao vivo para 23 horas, de terça a sábado, exceto aos domingos e segunda, que domingo e segunda vai parar às 22. Vamos nos concentrar então só no dia normal da semana, que é mais fácil, né? 23 horas dentro do polo. São apenas quantos bairros? 1, 2, 3, 4, 5. Apenas essas ruas aqui. Ok? Voltando. Fora do polo, 20 horas. Qual é o critério? Qual é o critério? Ah, porque algumas ruas são residenciais fora do polo. Dentro do polo não tem nenhuma rua residencial? Teve rua que foi modificada? A pergunta que não quer calar para poder atender aqui. Teve alguma rua que foi modificada? Alguém pode me responder? Bom, e a agenda musical vai ter que ser comunicada 72 horas com antecedência. Parece que há um entendimento de que a música é uma contravenção. É estranho. Porque quem fazia isso era a OMB. A OMB, a Ordem dos Músicos do Brasil, ela tinha essa prerrogativa de ela que dava essa ordem de saber onde é que está tendo o evento. Só que ela não tem mais essa prerrogativa. E aí é estranho, né? Bom, capítulo 4 das vedações, né? Artigo 5º são vedados. 1. O uso de equipamento de som ou vídeo na calçada, inclusive por clientes com ou sem caixas portáteis. Não vou comentar isso aqui. Isso aqui para mim não tem interesse. Eu sou músico. Vocês têm interesse, continua. Né? 2. A apresentação de música ao vivo na calçada. Isso aqui interessa. Bom, músico não pode tocar na calçada. Como é que vai acontecer um evento aberto ao público? Como é que isso ocorre? Por exemplo, vai ter autorização especial só para grandes eventos? É uma pergunta. Agora eu vou falar do horário de funcionamento, que não é minha área, eu não sou dono de restaurante, mas eu estou aqui solidário com eles. Né? Alguns contratantes já me disseram que não vão contratar o músico para tocar até as 20 horas. Que não dá. As primeiras 3 horas de apresentação do músico, segundo uma empresária, e dá para entender isso aí facilmente. As primeiras 3 horas, ela diz que é para pagar o músico. 1 hora que ele está tocando, aí já ela consegue um lucro. Então essa medida não é boa. Olha só. Artigo 6º. Fica estabelecido que os bares e restaurantes deverão encerrar suas atividades. 1. A 1 hora da manhã, com tolerância de 1 hora. Caso estejam situados dentro da área dos polos. Isso aqui não tem nada a ver com a música. Isso aqui tem a ver com o horário de funcionamento. Funcionamento da casa, do estabelecimento. 1 hora da manhã, uma tolerância de 1 hora, mas dentro do polo. E fora do polo, outro ponto aqui, às 23 horas vai parar o restaurante. Entenda quem quiser, gente. Não tem nada sendo falado, nada de especial, ninguém está distorcendo nada. Fui reivindicar sim, e quantas vezes eu tiver que reivindicar, eu vou reivindicar. Tanto para a música quanto o cliente que é parceiro. Nós desenvolvemos com essas pessoas um relacionamento quase que familiar. A cidade não é tão grande assim. E nós temos, nesse quesito, né? Nós conhecemos muitas pessoas que nos conhecem há mais de 30, 40 anos. Continuando. 23 horas fora do polo, com tolerância a 1 hora. Então até meia-noite, caso estejam situados fora da área delimitada dos polos. Parágrafo único. É permitido ao Poder Executivo, mediante a ação dos setores de fiscalização e de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da Polícia Civil ou da Militar, diminuir o horário de funcionamento de determinado estabelecimento
em até 2 horas, visando a prevenção de violência, da perturbação do sossego e da preservação da ordem pública. Eu não vou nem comentar isso aqui. Eu peço a vocês que leiam isso aqui. O restaurante que vai parar de 23 até meia-noite, por exemplo, com uma tolerância, a música ao vivo já parou aqui. Quando ele for fechar, a música ao vivo já fechou umas 3 horas atrás. Que comércio vai suportar isso? E as pessoas que saem para se divertir vão para onde? Uma outra pergunta, por favor. Vamos ser enfáticos com educação e respeito. A gente quer a solução da classe musical, do morador e do público. Porque está havendo uma generalização com relação à bagunça, algazarras. Restaurante não é... Ter um restaurante não é contravenção penal, não, gente. Por favor. Se você for levar por esse lado, né? Música não é contravenção penal. É uma profissão regulamentada pela OMB. É interessante, sabe, gente, que as pessoas, às vezes, elas não entendem uma coisa, sabe? Uma coisa que é lei federal tem que ser respeitada. Ó, tem que ser respeitado. Agora, aqui, ó. Olha só isso. Para você ser músico, você estuda. Tem músicos que são autodidatas, outros são músicos, são maestros, são todos músicos. E quem entende melhor como funciona o horário de música para dar dinheiro para um restaurante e para o músico são os músicos e os donos de restaurante. Ninguém mais entende essa área nesse quesito. Ninguém mais entende. Ninguém mais entende isso aqui. E outra coisa, o que eu estou falando aqui é exatamente o seguinte: para normatizar alguma coisa, você tem que ter... Vou falar de novo. Eu falei isso para o vereador dentro da Câmara. Aliás, dentro do gabinete dele. A profissão de músico e o entendimento dos comerciantes não foi consultado. Não foi consultado. Foi consultado uma pequena parcela. E algumas pessoas também estão achando legal porque já estão estabelecidas nesses polos. São pessoas que já estão ali. Mas a música teresopolitana não começou ali. A música teresopolitana começou, ó. Ih, caramba. Então, eu apelo ao bom senso, ao diálogo, sim. Não é porque eu tenho uma experiência ruim com música que tudo tem que acabar. Não é porque eu não entendo o que é arte. Quando eu não entendo o que é arte, talvez eu tenha dificuldade de entender que também, além de arte, é uma profissão. Picasso era um pintor. Ele dava o quadro de graça. Você vai querer ensinar Picasso com que tinta ele vai pintar o quadro dele? Não vai, né? Música é a mesma coisa que Picasso, gente. É a mesma coisa. Continuando aqui. Ó, as sanções. Por que eu não li as sanções? Até no resumo tem. Porque não adianta eu ler as sanções. Eu estou preocupado com o que vai ser implantado. Bom, as sanções. Porque é só o resultado do não cumprimento disso aí. Então não precisa ler. Quem quiser, quem vai ser afetado vai pegar isso aí, vai ler e vai saber. Né? Mas vamos lá. Capítulo 7 das sanções. Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha. Artigo 7º. Aos infratores do termo desta lei serão aplicadas pela ordem e nos casos em que a irregularidade for constatada em flagrante as seguintes penalidades. Em caso de primeira ocorrência, multa no valor de 550 UFIA. 2. Em caso de segunda ocorrência, multa no valor de 1.250 UFIA. Terceiro, em caso de terceira, as demais ocorrências, multa no valor de 2.500.
Em caso de haja reincidência do encerramento imediato das atividades dentro do período de 12 meses, haverá cassação do alvará de funcionamento. Alvará de funcionamento vai afetar o dono do restaurante. Tá? O encerramento imediato dar-se-á mediante notificação cumulativa com a lavratura de auto de infração, de acordo com o inciso 3º. Após a lavratura do auto de infração, nos termos de parágrafo anterior, será concedido o prazo máximo de 1 hora para que seja promovido o fechamento total do estabelecimento. É isso aí. Terceiro, o estabelecimento somente poderá retornar ao funcionamento após o pagamento de multa do inciso 3º e de quaisquer outros débitos aplicados em ocorrência desta lei. Quarto, antes da aplicação das penalidades previstas neste artigo, o Poder Executivo, em conjunto com o Legislativo, fará ampla divulgação da lei. Antes da aplicação, os eventuais recursos administrativos não terão suspensivo. Sexto, o proprietário do estabelecimento poderá recorrer do auto de infração em 5 dias úteis, cuja decisão será apreciada pelo Poder Executivo em até 10 dias após o recebimento. Sétimo, o prazo para recurso começa a correr a partir da data da aplicação do auto de infração, excluindo-se da contagem o dia do começo, incluindo-se o do vencimento. Oitavo, considera-se prorrogado o prazo para recurso até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver o expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Capítulo 8º, da fiscalização. Artigo 8º. Compete à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento fiscalizar o cumprimento desta lei, podendo, para este fim, firmar parcerias com órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Quem quiser comentar e entender isso aqui, pode comentar. Capítulo 4º. Das disposições finais. Artigo 9. Os bares e restaurantes deverão atender às normas de segurança, especialmente a de Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 10. Não se aplicam as disposições desta lei às casas de lanches, casas de sucos, lojas de conveniências, instaladas nos pátios internos de postos de combustível, distribuidoras de gêneros alimentícios e bebidas alcoólicas, clubes, casas de shows, discotecas e similares, nem aos bares e restaurantes que funcionarem dentro de hotéis e clubes. Então, dentro do hotel e do clube, a música ao vivo não está. Essas normas, pelo que deu a entender aqui, né, não estão debaixo dessas normativas. Né? Muito bem, por isso que está aqui a lei, ó. Pronto, então tá bom? Ó, tá lido, a justificativa. A justificativa, né? Aqui, ó. Tal, data, né? Ó. O presente projeto de lei, justificativa. O presente projeto de lei visa promover o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. E cultural. Mas, sinceramente, não concordo com isso de forma alguma. E turístico do município de Teresópolis, por meio da instituição de polos. A gastronomia é um dos principais vetores. Desculpa, pulei aqui. Das atividades. Vamos voltar. De polos. Vamos voltar tudo de novo, né? Eu já errei aqui. Vamos ler de novo. O presente projeto de lei visa promover o desenvolvimento econômico, cultural e turístico de Teresópolis por meio da instituição de polos gastronômicos e da regulamentação de atividades inerentes ao setor de bares e restaurantes, com execução de música ao vivo ou mecânica, bem como fixação de horários de funcionamento e normas de uso do espaço público. Como que o desenvolvimento econômico vai se dar? A minha pergunta. Se a música ao vivo, segundo já os próprios comerciantes já estão dizendo que não vai poder contratar a pessoa para tocar e parar 20 horas fora do polo. Como que isso é desenvolvimento? A gastronomia é um dos principais vetores de atração turística e de geração de emprego.
e renda nas cidades com vocação para o turismo, como é o caso de Teresópolis. Ao organizar e reconhecer formalmente regiões com significativa concentração de bares e restaurantes, o município potencializa sua capacidade de fomentar a economia local. Impulsionar o empreendedorismo e valorizar a identidade cultural dos seus bairros. Aqui eu tenho algo a dizer importante, né? Vamos ver aqui. Concentração de bares e restaurantes. Então significa que aonde tem mais bares e restaurantes, ó, né, o polo, né? Vai potencializar a capacidade de fomentar a economia local. A economia local, me desculpe dizer, tem que ser na cidade inteira. Certo? Impulsionar o empreendedorismo somente nos polos. Valorizar a identidade cultural de seus bairros. Só os bairros do polo. É o que vai acontecer. Vai haver um apagão cultural fora dos polos. É muito simples de entender isso aqui. Continuando. Isso é minha análise, ok? É minha análise. E qualquer um que quiser conversar comigo de novo, conversar. Eu não quero receber uma sentença. Além disso, a normatização do uso da música nos estabelecimentos e a definição de horários de funcionamento visam harmonizar o legítimo exercício da atividade comercial com o direito ao sossego e a qualidade de vida para a população residente, respeitando os limites estabelecidos pela legislação federal em matéria de poluição sonora. É o que eu estou dizendo, gente. É óbvio que a gente tem que ter cuidado com tudo. O problema é que a música está virando um crime. É só a música que faz algum tipo de incomodar alguém. Aqui não está se falando nada, nem vai falar sobre segurança pública. Isso ninguém está falando. A exigência de informação prévia das agendas musicais, a fiscalização municipal garante previsibilidade, transparência e efetivo controle. Está aqui, ó. Efetivo controle de poder público. Esse controle ele é um controle musical também. Na minha opinião, é um controle musical. Então, ou seja, os bairros que têm o direito de ter música até mais tarde, até 11 horas, eles vão manter a identidade cultural, eles vão manter a economia do bairro, do comércio, e o restante do pessoal que está fora do polo, que não vai estar incluído aqui, já vai começar perdendo. Nós estamos no meio do ano de 2025. Daqui a pouco vem o verão. Música ao vivo vai parar 20 horas fora do polo em pleno verão. O que essas pessoas vão fazer na cidade de Teresópolis? Essas pessoas podem ir para o polo. Essa é a resposta que eu recebi de algumas pessoas por aí. A população que não tem condições de ir para um lugar mais sofisticado, como é que ficam eles? Eles vão para casa dormir 8 horas da noite? Então vocês não conhecem a população da minha cidade. A minha cidade de Teresópolis, ela está em outro planeta. Ela está em outra dimensão. É inacreditável, tá? É inacreditável o que vocês estão fazendo, hein? Além de que, ó, é empreendedor. Paga impostos. Bom, então no final, o que eu tenho para dizer é o seguinte, gente. Se um bairro dentro do polo vai manter a sua identidade, tem que manter o seu desenvolvimento sustentável, cultural, né? Como diz a lei toda, que nós terminamos a lei aqui, ó, no finalzinho. Isso significa que os outros bairros de Teresópolis, que não estão no polo, eles não têm o direito de manter a sua identidade cultural também? E os comerciantes manterem a sua economia como sempre mantiveram? Ah, mas eu já ouvi falar que não, isso vai demorar um pouquinho, mas vai demorar, mas para vir, pô. É demorar, porque esperar o que? O trem te atropelar? Agora faça um desafio aqui. Faz um estudo de impacto social da perda desses postos de trabalho de músicos, donos de restaurante fora do polo. E também
das pessoas em geral não terem música para ouvir, somente em um determinado local. Faz um estudo de impacto do que é um ser humano sem música na vida dela. Aí vocês vão ver, sabe o que vai acontecer? Pega aí alguém, um estudo sobre isso. Eu não vou falar aqui. Eu já sei o que acontece. Então, eu queria pedir aos meus amigos que dissessem o seguinte para mim no final desse vídeo. Se pudessem fazer isso. Vocês querem que os músicos parem? Se eu não puder trabalhar, eu vou ter que fechar a minha empresa e depois de 30 anos fazendo música para o meu povo que eu amo, eu vou ter que parar. Porque vai diminuir a um ponto de 70% as minhas vendas. Eu vendo o meu próprio show, ok? Sou produtor musical, eu não estou de brincadeira, aqui não tem ninguém de baderna. Não tratem a música teresopolitana como um empecilho, como um estorvo, por favor. Se não entende o que é música, vai entender. Procura aconselhamento com sábios. Dizem que um homem, quando é sábio, ele procura sábios para ensinar a ele aquilo que ele não sabe. Ele não tira conclusões e faz ilações do seu universo pequeno para querer transformar o restante do planeta no que ele acha que tem que ser. Isso sim não é democrático, não é justo, não é equitativo e não é média ponderada, não. Bom, eu vou terminar a minha live, esse podcast aqui, do meu canal Saber Mais Curioso RJ, e representando a Sempre Som Produções. Eu ia até tocar um instrumento ali, mas não vou não, porque eu não estou nem com espírito para fazer isso. Eu vou cantar a capela. Fui nos bailes da vida ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia de caminhão era assim. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarce, não me canso de viver, nem de cantar. Milton Nascimento. Respeitem a arte da música teresopolitana. E os artistas, respeitem os artistas também. Porque eu respeito todo mundo. Muitas das vezes eu estou cansado. Chego em casa 1h da manhã, 5, 6, 7 horas da manhã, daqui a pouco tem barulho de martelo batendo perto de mim. E eu não faço nada, sabe por quê? Eu tenho uma coisa chamada tolerância e cultura para entender que o mundo do outro é outra rotina. E eu tenho que contrabalançar isso. Mas desta forma, que está aqui, sinceramente, olha, não é possível que a gente não... Porque isso é o seguinte, hein? Se em determinado lugar vai tocar até 11 horas, né? Ó, tá aqui, ó. E outro lugar não vai poder tocar, será que os moradores são diferentes também? Será que os moradores são diferentes também? Vamos ver aqui, ó. Horário de funcionamento, né? Vou subir mais, de novo, voltando a tudo de novo um pouquinho. É para lembrar, sabe? Se os moradores daqui são diferentes dos daqui das 20 horas, isso é realmente algo preocupado com o morador? Moradores, meus vizinhos, meus amigos, a preocupação tem que ser geral com todos, né? Eu me preocupo com vocês, tá? Ó,
Tô aqui, ó, trabalhando, ó, fazendo aqui, ninguém tá ouvindo nada. Entendeu? Tá? Eu me preocupo com as pessoas. Agora, um dia da semana, uma vez por mês aqui na minha casa, eu posso pegar, tá? Meu aniversário, um exemplo. É a minha festa de aniversário, não posso cantar? Eu não posso cantar depois das 20 horas? Não posso? O meu aniversário tem que comemorar no horário que você quer que seja antes das 20? Olha, desculpa, hein? Tá querendo mandar além do normal. Perdeu o senso do tamanho do poder que se tem. Isso mostra realmente que a gente precisa de gente mais preparada. Muito mais preparada. Muito mais culta, mais inteligente, mais capaz de entender as nuances das coisas. Se o músico que é empreendedor paga impostos, perder o seu posto de trabalho, o imposto que eu não vou mais pagar vai fazer falta no orçamento. Não é? Não é verdade? O imposto que o morador paga não é maior que o imposto que eu pago, é tudo igual. É tudo igual. Tanto numa empresa pequena quanto numa multinacional musical, meu amigo. Não existe isso. Bom, eu queria agradecer a todos os meus seguidores, meus amigos e os amantes da música teresopolitana e da noite teresopolitana, que ninguém quer tocar aqui até 3 horas da manhã, não, tá? Eu não estou aqui defendendo isso, não. Mas não quero parar de tocar às 20 horas. Aí é demais. Aí é demais, meu amigo. Aí já passou do bom senso do respeito também, tá? Respeito para lá, respeito para cá também, ok? Aos meus amigos, seguidores, digam, vocês querem que eu pare de ser músico, amigos? Querem que eu feche a minha empresa, que eu abri em 2019 e passei pela pandemia com muita dificuldade? Vocês, assim como eu, não só eu não, tá? Outros, mas parar de tocar. Vocês querem que nós paremos de tocar? É isso? Não existe mais nada de 2019 para trás? Não aconteceu nada em Teresópolis? Não havia música, não havia nada? Diga aí, por favor, coloca sim, não, sim, para de tocar que tu é ruim. Ah, não, continua com a gente, não para não. Digam aí, meus amigos, por favor, tá? Não tenham medo. Eu não tenho medo. Eu não estou fazendo nada de errado, estou reivindicando o que a Constituição me garante, o direito ao trabalho. Tem gente que trabalha de noite, de dia, de tarde, tem gente que trabalha 3 da manhã, cada um tem seu horário. Agora, tem que respeitar. Agora, eu já conheço gente que é vigia de apartamento, de prédio, é vigia de condomínio, e fica a noite toda trabalhando. Ninguém implica com o cara que está trabalhando, porque ele não é cantor, né? Aí o cantor tem que implicar um pouquinho também. Tem gente que não gosta de música, né, gente? Tem um probleminhazinho assim também, né? Ranzice. Poxa, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar direitinho sobre isso aí. Se isso acontecer e for sancionado, acabou o emprego dos músicos nos restaurantes fora do polo. É simples assim, não tem mais nada para dizer, tá na íntegra, tem o resumo, tem o link, é só acessar, tá bom? Vou editar o vídeo agora, só para colar as partes que teve um problema de pico de luz aqui também. A gente vai, em breve, colocar aí na rede social. Eu vou postar diretamente no Facebook, sim, ok? Por favor, respeite o meu direito à expressão. Eu trabalho com expressão. Eu sou músico. Ninguém pode me calar. Desde que eu esteja falando aquilo que é coerente dentro da lei, ok? Dentro da lei não sua, da lei superior federal e da lei da Constituição, ok? Muito obrigado, hein? Por favor. Meus amigos, respondam, tá? Sim, para de tocar. Não. Concorda com as 20 horas parar a música? Não, não concorda. Ok? Se alguém está com dúvida do que ouviu aqui, acompanhando a leitura inteira, tanto, já leu o resumo, agora já leu a lei toda, né? O segundo vídeo. Agora, você pode pegar o link e ler você mesmo em casa, assim, em silêncio, você vai ler, você vai perceber. Tá bom? Meu abraço a todos os comerciantes de fora do polo e do polo também, que não tenho nada contra vocês, tá? Mas todo mundo tem que trabalhar. A gente está querendo trabalhar em qualquer lugar. Okay? A gente vai tocar em qualquer lugar. Se não tiver vaga, a gente vai ter que tocar fora do polo. Ok? É isso aí, gente. É simples de entender, né? Tá bom? Grande abraço, viva a educação, o respeito e a coerência.